Para Brasília. Essa história de Toscana me deixou até meio zonzo aqui, mas vamos lá para Brasília, voltar ao nosso mundo real aqui, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a falar sobre a PEC das drogas e disse que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, para ele, é uma invasão de competência. O Bruno Silveira vai falar um pouco mais para a gente sobre, de novo, essa rusga que surge entre judiciário, legislativo. Para o legislativo, o judiciário está avançando sobre as suas atribuições, embora o ministro Barroso tenha dito durante a semana que não está discutindo legalização ou não de porte de droga, que essa decisão já teria sido tomada, ou já foi tomada. O que o Supremo quer é dizer quanto de drogas equivale a porte e quanto equivale a tráfico. Bruno, bom dia de novo. Pois é, Rafael, bom dia para você de novo. Mesmo com essa explicação do presidente do Supremo Tribunal Federal, aqui no Senado, os senadores não estão entendendo dessa maneira. O Congresso vê uma invasão de competência, como explicou o Rodrigo Pacheco. Porque o Rodrigo Pacheco explicou que se o STF julgar a inconstitucionalidade do artigo da lei das drogas, vai se julgar na prática e juridicamente a descriminalização da droga. E aí, para o presidente Rodrigo Pacheco, é que está o problema. Porque cabe ao parlamento decidir o que é crime e o que não é. Então, o Rodrigo Pacheco afirma que se vingar a tese da inconstitucionalidade e acabar com essa conduta da descriminalização, vai ter essa invasão de competência do Supremo Tribunal Federal em cima do Congresso. E aí, mas o presidente Rodrigo Pacheco explicou que o judiciário pode sim definir os critérios de diferenciação entre quem vai ser o usuário e quem vai ser o traficante. Mas mexer com lei para o presidente do Senado, só então o Congresso. E o presidente do Senado não está sozinho nesse pensamento. Ontem, após a reunião de líderes no Senado, o senador Efraim Filho, que é o relator da PEC das drogas na CCJ, ele afirmou que no entendimento dele, cabe ao Congresso legislar, não cabe aos tribunais decidir sobre isso. E aí, nessa reunião de líderes, eles acordaram que na próxima quarta-feira, o senador Efraim Filho, relator da PEC das drogas na CCJ, vai apresentar aos membros da Comissão de Constituição e Justiça no Senado o parecer desse relatório. Então, vai estar na pauta da CCJ na próxima quarta-feira, segundo Efraim Filho. É um compromisso firmado com o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, de que esse parecer vai ser apresentado para os senadores, mas ainda não tem uma confirmação se ela vai ser votada na quarta-feira. Vai ser apresentado o relatório, mas ainda não tem uma confirmação sobre a votação. A expectativa é que sim, essa PEC das drogas seja votada na CCJ na próxima quarta-feira. O relator explicou que esse projeto da PEC das drogas, essa PEC, é originariamente apresentada pelo presidente da casa, Rodrigo Pacheco, e que ele fez algumas alterações e que essas alterações, segundo ele na reunião de líderes, houve essa concordância, por isso esse parecer vai ser apresentado na próxima quarta-feira. A ideia dos senadores com essa PEC das drogas é manter, então, essa criminalização do porte de drogas. Lembrando que desde 2006, a lei do Congresso, ela estabelece que o porte de drogas para uso pessoal, ela não leva à prisão, mas é um crime. A pessoa responde por ações civis e administrativas. E o STF quer, então, julgar essa descriminalização. Por isso, essas rusgas. Se essa PEC das drogas, que vai ser apresentada na CCJ na próxima semana, se ela for votada na quarta-feira e aprovada, aí os líderes vão se reunir uma outra vez para, então, estabelecer uma data para que essa PEC vá à votação no plenário. Então, a reunião de ontem definiu a data para que a PEC das drogas fosse apresentada à CCJ. Se for aprovada na CCJ, uma outra reunião deve ser convocada pelos líderes para aí sim decidir uma data para que essa PEC de drogas seja votada no plenário do Senado. Mas existe sim, Colombo, essa rusga entre o STF e o Congresso. O STF explica que não quer mudar a legislação, mas aqui os senadores estão entendendo de uma outra maneira. Segundo eles, é competência do Congresso legislar. Tanto que já teve essa lei em 2006 e os congressistas, então os parlamentares, querem manter o direito deles, né, segundo eles, de manter ou não, decidir o que vai ser crime e o que não vai ser. Mas o STF pode estabelecer os critérios de diferenciação entre traficantes e usuários. Colombo. Valeu, Bruno. Bom, deixa eu ouvir um pouquinho da Amanda e do Vilela, porque esse parece ser um problema insolúvel. O Supremo diz que não está fazendo o que o Congresso diz que o Supremo está fazendo. E não há meio termo aí, pelo jeito, né, Amanda?
Colombo, primeiro eu julgo que houve um erro de comunicação muito grande do Supremo Tribunal Federal, porque o que foi vendido para a sociedade é que o STF está liberando o uso das drogas. E não é isso. Quando você descriminaliza, hoje já tem uma despenalização, uma diferenciação entre usuário e traficante. Quem é tido só como usuário, para ali numa abordagem policial e o juiz julga que aquela quantidade não é suficiente para designar um traficante, portanto você é tido como usuário, você presta serviços comunitários, socioeducativos, recebe uma advertência, portanto não tem uma pena de prisão. O que o STF quer fazer são duas coisas. Primeiro, descriminalizar, ou seja, você não vai ter isso ali na sua ficha corrida, essa anotação, você foi parado numa abordagem policial com droga e, portanto, ficou ali com uma anotação criminal. É por isso que ele quer descriminalizar. Veja que isso muda muito pouco em relação ao que se tem hoje, ao quadro que se tem hoje. Agora, o pulo do gato mais importante, o ministro Barroso já enfatizou isso milhões de vezes, é estabelecer uma quantidade, fixar uma quantidade que define, que distingue o usuário do traficante. Hoje não tem isso. Fica sujeito à interpretação absolutamente abstrata e subjetiva de cada juiz. E aí você tem aquele corte racial e de renda muito grande, ou seja, o preto, pobre, que é ali parado na favela, esse sim é considerado traficante, mesmo que esteja com a quantidade ínfima de drogas, com alguns papelotes. Já o rico, branco, que é parado na zona sul do Rio de Janeiro ou de São Paulo, dificilmente vai ser enquadrado como traficante. Então, justamente para você não ficar sujeito a toda essa abstração, essa subjetividade, é que ele quer fixar uma quantidade. Eu até estava conversando com um senador muito experiente nesses últimos dias sobre esse assunto, naturalmente, e ele disse, olha, quando o Congresso aprovou em 2006 a lei antidrogas, houve uma falha nossa que precisa ser corrigida, é que é de deixar esse texto muito aberto. Quando a gente define as circunstâncias para diferenciar usuários de tráfico, fica uma coisa muito subjetiva. É o que o Supremo Tribunal Federal está tentando corrigir. O Congresso já devia ter feito essa correção há muito tempo. Agora, eu conversei também algumas vezes nesses últimos dias com o Efraim Filho, que é relator dessa PEC antidrogas aí, ele me disse que na CCJ vai ser mesmo na próxima quarta-feira a votação e, pelos cálculos dele, nas contas dele, tem 2/3 a favor, né, para passar na CCJ, em plenário teria cerca de 60 votos, ou seja, teria maioria tranquila. Só que o que eles querem fazer é criminalizar. Então, veja que o que muda na prática é muito pouco, não muda muito em relação ao que a gente tem hoje, é só na questão de fixar uma quantidade e deixar aquilo objetivo em lei. Então, no entendimento dos senadores, o que é pior? Essa coisa da descriminalização, que passa essa mensagem de que é um liberou geral, e não é isso que o STF está querendo fazer, não é que você vai poder ter a maconha ali sendo comercializada em pontos de venda, como já acontece em 20 estados americanos e em vários países europeus, e as pessoas fumando maconha na rua. Não é nada disso que o STF está fazendo. Ele simplesmente está tirando essa anotação criminal na ficha de quem é usuário e ele está querendo estabelecer uma quantidade para diferenciar essas duas categorias, usuário e traficante. Mas é claro que aí o Senado navega naquela onda super conservadora que hoje é maioria no Congresso e quer aprovar ainda penas mais duras, o que obviamente não tem sido eficaz na luta contra as drogas, tanto que de 2006 até aqui o cenário só piorou. Eu vejo que o Legislativo, ele está talvez estimulado por essa questão, debatendo algo que é fundamental e algo que interessa à sociedade. Porque a partir do momento em que o porte de drogas para consumo, ele não é criminalizado, nós vemos que tanto o rico como o pobre que compra drogas, que compra maconha, ele compra do crime organizado. Ora, com isso, se você permitir esse liberou geral, você tem claramente uma estrutura que vai alimentando cada vez mais o crime organizado. E o crime organizado fortalecido, ele alimenta ainda mais esse grave problema de segurança pública que a gente tem no Brasil. Eu vejo que agora o parlamento acordou para isso, o parlamento está discutindo, vai passar agora na Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira e a expectativa é que de fato isso seja aprovado. Para aí sim, não ter mais discussão, acabar com a liberação do porte de drogas, seja para consumo ou seja para qualquer outra finalidade.